ela começou de um processo de avivamento, de um abiblicionamento. Eu digo que nós não começamos como pentecostal, nós começamos como uma vontade de ser mais santo, e o nosso avivamento foi um avivamento de caráter. E depois do avivamento, desse avivamento de abiblicionamento, de caráter, de santidade, aí vem as outras áreas. A igreja entrou num processo de confissão, as pessoas iam trazendo tudo para a luz, e aqui elas foram ganhando autoridade, e nessa autoridade elas foram fluindo na adoração, elas foram orando mais, e elas foram trazendo mais pessoas para a igreja. Então, nunca nasceu de um planejamento estratégico. Eu e ninguém da liderança queríamos criar um ministério. Não. Nós tínhamos vontade de agradar a Deus. Então, nunca planejei, nunca sonhei. O nome Nova Aliança foi o nome que nós oramos, a liderança toda, e individualmente todo mundo só escutou isso, Nova Aliança. O nosso nome é nossa missão. Quase a metade da Nova Aliança, ou 40% dela, foram gente que Deus renovou a aliança. No processo de santidade, nesse processo de se chegar para a igreja, Deus foi gerando uma santidade na vida da igreja. Então, eu creio que o que nos lançou foi um avivamento de santidade. O início do Ministério Nova Aliança, para mim foi um período muito difícil para mim. Eu sofri um acidente e eu usei praticamente 2 anos moletas. Isso foi muito forte para mim. Mas eu lembro que mesmo de moletas, eu lembro que nós íamos orar no monte onde ficava ali, rumo a Ceilândia. E eu lembro que mesmo com as moletas debaixo do braço, eu lembro que um dia eu passei um dia inteiro, quando as coisas estavam assim difíceis, eu ia para o monte. Eu vou para o monte, não é história de hoje, não. É desde o início da Nova Aliança. Eu lembro que nesse dia eu coloquei umas bananas dentro de uma sacola, peguei uma garrafa de água e as moletas. E eu fui, acho que depois do café. E naquele dia eu tive dificuldade para atravessar, porque tinha uns arames farpados e a gente tinha que atravessar para poder chegar do outro lado do monte. E eu colocava as moletas do outro lado e com muito jeito eu conseguia atravessar para ir para o monte. E eu lembro que naquele dia foi o dia que eu mais chorei. Mas hoje eu entendo que essa foi a maneira de Deus me ter guardada. Não foi fácil, mas nós estamos aqui. Por isso que quando vem as lutas, vem as dificuldades, e nada me para, não porque eu sou forte, não é por conta disso, mas quando eu olho para trás, que já passei, já vivenciei tantas outras coisas, umas coisas se tornam pequenas, por conta de algo que a gente já conseguiu passar, viver. Então, quando chega algumas coisas, eu olho assim, eu acho que eu aguento. Vamos lá, estamos juntos, meu amor, a gente vai conseguir. E é por isso que nós estamos aqui. No nome Instituto Lugar de Ajuda, eu conheci um pastor sul-africano que liderava um avivamento entre os Zulus na África do Sul. E eu conheci ele numa igreja presbiteriana do Recife, e ele disse assim: lá na África do Sul, igreja, a gente chama Lugar de Ajuda. Esse é o nome que dava para a igreja. E eu guardei aquele nome, eu digo, um dia eu vou colocar esse nome em alguma coisa que o Senhor me der. Então, quando começou o projeto de ajudar mendigos e pessoas em recuperação, eu digo, vou botar aquele nome que eu já carregava há 25 anos. Uma mãozinha com um sinal de ajuda, ajudando pessoas. Nós estamos aqui com o projeto Recomeço. O Recomeço é um centro
de recuperação que Deus entregou para cuidar prioritariamente dos mendigos de BR. Como são mendigos que têm 10, 12, 20 anos, sumido, desaparecido, quando chega aqui a gente localiza a família. E na maioria deles não usa droga, no máximo álcool. Aqui a gente localiza a família e às vezes chega 2, 3 carros de uma vez, porque achou que o familiar tinha morrido e reintegra a família. Então aqui é um lugar de muito amor. Lá no fundo é o Centro de Recuperação para Homens, o que a gente chama de Renascer 2. Originalmente ele foi em outra saca quando iniciou e agora ele é aqui. Glória a Deus! Graça e paz. Sempre que eu chego nessa casa, Deus me traz assim à memória muitas coisas que vivemos aqui, do poder do Senhor, do agir do Senhor, da libertação do Senhor na vida de mulheres. O sucesso desse trabalho aqui é ver vida sendo restaurada. Então eu creio no poder de Deus. É por isso que tudo que a gente faz aqui é porque nós cremos que há poder nesse nome e de Jesus. E é esse nome de Jesus, é nesse nome que a gente continua. Esse símbolo principal da Nova Aliança, que são as duas mãozinhas, o Senhor me deu no começo da igreja, nós pedindo e o Senhor me disse claramente. Eu vi as mãos. Claro, alguém desenhou como elas estão, e aquela mão de cima, ela é uma mão de resgate, e o Senhor me fez entender que aquela era a mão dele segurando a nossa como igreja, mas que também simbolizava a nossa segurando de outras pessoas. Então ela não é uma mão de comprimento, ela é uma mão de resgate, de socorro, de ajuda. E ele me disse o slogan: vocês vão ser um lugar de me amar e amar pessoas. Então a mãozinha, ela é um símbolo do que é a nossa missão. Nós existimos para adorar a Deus e assim é os dois princípios ensinados por Jesus, né? É amar Ele e amar pessoas. Ela é uma identidade nossa, nós queremos ser um lugar de amar Deus e amar pessoas. E quando eu conheci meu pastor José Rodrigues, uma das confirmações foi que quando eu entrei no gabinete dele, eu vi um quadro desenhado, idêntico ao nosso. Só que lá a mãozinha não estava segurando, mas estava chegando. Fiquei muito emocionado porque eu sabia que aquela era uma confirmação. Então, nós somos um lugar de amar Deus e amar pessoas. A minha oração é que esse amor permaneça, é que a misericórdia do Senhor continue. A minha oração, que eu faço constantemente, Senhor, que essa compaixão por vida, por pessoas, continue no meu coração. Que nunca nada, nunca a tristeza, nunca as lutas venha roubar de mim a convicção que nós estamos fazendo a coisa certa, porque nós estamos restaurando, nós estamos fazendo acontecer famílias e lares sendo transformados. E eu sei que quem transforma é só o Senhor Jesus. Eu sempre digo lá em casa que eu gosto muito do novo, eu gosto muito daquilo que ainda não chegou. Eu não sei nem como é que eu posso falar. Às vezes eu digo assim, eu posso falar isso aqui, né? Às vezes eu fico pensando também na questão da minha casa. Gente, da praticidade daqui 20 anos, sabe? De você comer e depois jogar as panelas fora, sabe? De você comer e depois jogar os pratos, não só os pratos, mas tudo aquilo que lhe serviu no momento. Eu gosto dessa coisa, eu gosto de filmes futuristas, sabe? O que eu espero dos próximos 20 anos, em primeiro lugar, que eu continue obediente a Deus e ouvindo a voz dele, né? É a premissa de tudo. Segundo, que ele me livre de enganos, porque o que nos fez chegar até aqui não são as mesmas coisas que vão nos fazer chegar a 50 mil pessoas ou mais, como ele queira. Mas o que é essencial para a Nova Aliança nos próximos 20 anos? Continuar ouvindo o Espírito, a voz do Senhor, a cada dia se vacinando contra orgulho, não entrando nos enganos, nem enganando ninguém, nem querendo ser enganado, não querer nada que não vem do céu e preparando a próxima geração
Eu sonho com muitas coisas para esse ministério. E quando eu estou ministrando, eu fico olhando e vendo Deus. Como eu gostaria de ver essas crianças que às vezes eu vejo ali na minha frente, aqui na frente. Porque essa é a nossa oração, de ver essa geração ali, né, fazendo aqui não só aquilo que nós estamos fazendo muito mais, mas ali na frente, sendo o nosso substituto, porque nós vamos passar, nós já estamos passando. Mas eu me pego pensando nisso. E eu não me pego pensando nisso só como Igreja Nova Aliança. Eu pego pensando como reino de Deus, muito mais do que a Igreja Nova Aliança, mas como reino de Deus. Como nós vamos estar, como a Igreja de Jesus vai estar daqui 50, 60, 70, 100 anos. Às vezes eu me pego pensando nisso. Então a célula é a estratégia de que eu vivo os mandamentos mútuos, amai uns aos outros, consolai uns aos outros, chorai uns com os outros, encorajai uns aos outros, confessai uns aos outros. Ali a célula é a pequena igreja, onde quando está doente vai ser visitado, quando tem alguma luta, confessa. E a soma desses grupos pequenos vai fazer uma igreja forte para fazer o que nós fazemos. Como é que nós vamos ter vários centros de recuperação? Como é que nós vamos fazer várias coisas na área de missões? Isso só é possível porque a igreja, que é a soma dos grupos pequenos das células, se torna uma igreja forte para impactar uma cidade. Então eu imagino que nos 20 anos nós desejamos que o favor dele, a presença dele, o temor dele nos acompanhe como nos acompanhou nesses anos. Meu esposo diz que não faltará na nossa descendência alguém no altar. E essa também tem sido as nossas orações, né? Tá pedindo, clamando ao Senhor, a nossa geração, dando continuidade àquilo que o Senhor confiou a nós.